Olá pessoal, Felipe aqui da Onex Soluções. Vamos dar início à nossa primeira aula, Fundamentos do Marketing Digital. A ideia dessa primeira aula é trazer alguns conceitos e quebrarmos alguns paradigmas dentro da área de marketing digital para que você possa direcionar suas estratégias de marketing, marketing digital especificamente, e possa criar realmente uma visão mais sistêmica de como fazer um planejamento de acordo com as necessidades da sua empresa ou as necessidades do projeto que você está coordenando nesse momento, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, eu acho que assim, a introdução que a gente precisa ter o conceito, né? Aqui a respeito que marketing que não gera resultado por si só, não faz sentido a aplicação de nenhuma estratégia. Então, a gente deixando claro, a gente não está aqui simplesmente para fazer a criação de um conteúdo e deixar ele vagando por aí. Ou seja, todo e qualquer material que vai ser produzido, ele precisa ter um contexto, ou seja, nós precisamos inserir ele dentro de um local específico, de uma forma estratégica, para com que ele possa alcançar a audiência correta, possa alcançar as pessoas corretas e assim gerar resultado para o projeto que ele está envolvido, tá? Então, assim, ao longo da nossa aula aqui hoje eu vou trazer uma série de livros também que vocês vão acompanhando nos slides, que eu recomendo que vocês procurem posteriormente para poder realmente aprofundar mais os conhecimentos de vocês dentro desses pilares que eu vou estar introduzindo, tá? Eu vou até tentar colocar o link, disponibilizar de alguma forma o link desses livros para compra, tá? Então, primeiro conceito, deixando claro, marketing é a ciência de explorar, é a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo com rendibilidade, ou seja, você alcançar um nicho de mercado e conseguir gerar valor para aquele mercado e, consequentemente, gerar resultados financeiros para dentro da empresa ou projeto que você está coordenando, tá? Então, ressaltando, pessoal, vou tentar quebrar alguns paradigmas nesse primeiro momento da nossa aula, tá? E aí a gente vai se perguntar, né? Por que investir em marketing digital? Eu vou bater muito nessa tecla do marketing digital, apesar de que a gente vai trazer outros conceitos aqui também. Por quê? Eu gosto muito da questão do marketing digital decorrente à sua capacidade de mensuração. Isso é até um ponto para você que é assessor de marketing, quer se tornar um assessor de marketing digital, quer se tornar um consultor, até para argumentar com seus clientes, né? Um ponto que eu acredito muito na questão do marketing digital é a capacidade que ele tem de mensuração de informação. Ou seja, a gente consegue extrair informações muito relevantes para direcionamento e tomada de decisão dentro do negócio ou projeto que a gente está coordenando. E querendo ou não, hoje em dia, sem dados, sem informação, toda e qualquer decisão ela passa a ser tomada com base no achismo. Isso a gente não pode, né, ter isso de uma forma nenhuma. E sem contar, a partir do momento que você tem esses dados, você consegue realmente criar projeções de crescimento conforme as informações, todo o detalhamento que você tem ali. Então, assim, o marketing digital nos proporciona isso. Hoje a gente, as principais ferramentas, o próprio Google Ads, do Google, a ferramenta de anúncios do Facebook, a gente tem relatórios muito precisos para a gente poder fazer o direcionamento das nossas ações e as nossas tomadas de decisão, tá? E outro ponto, né, que eu ressaltei, realmente essa capacidade de previsibilidade para criar escala para dentro do negócio. Lembrando, se você tem de fato ali dados que são relevantes, você pode usar esses dados para usar como insight, realmente fazer o direcionamento ali das suas ações conforme o que você tem observado de crescimento ou então evolução do seu projeto, tá? A gente vai até falar um pouquinho mais sobre um pouco desses dados, um pouco desses indicadores chaves de performance que a gente pode utilizar para a nossa estratégia, tá? E aí, pessoal, um primeiro ponto que eu acho que, assim, na parte, começando a entrar um pouco nessa parte mais prática, que a gente precisa ter em mente, e o marketing digital entra muito nesse contexto, é em relação à diferenciação de persona e público-alvo. Ou seja, quem que é que vai receber o nosso anúncio, para quem que está sendo direcionada aquela campanha? Hoje em dia, querendo ou não, ninguém gosta de ficar recebendo anúncios ou então estar recebendo informações que de fato não sejam do seu interesse, né?
Então, esse conceito de persona entra muito forte nas estratégias digitais hoje em dia, decorrente à possibilidade de você entender de fato situações comportamentais de quem que é o perfil ideal de cliente para a sua empresa, para o seu negócio. Então, você ter isso de uma forma muito clara. Então, vamos pegar um exemplo. O Renato, que é empresário, tem 40 anos de idade, gosta de praticar atividade física e nos finais de semana gosta de viajar para praticar esportes radicais, por exemplo. Então, assim, você começa a entender, isso é só um exemplo muito superficial, tá, pessoal? Mas a gente começa a entender fatores comportamentais que são relevantes para a segmentação dos nossos anúncios. Afinal de contas, quanto mais específico que você for na comunicação, na informação que você está levando para o usuário, maior é a probabilidade de você ter uma conversão e a sua campanha de fato gerar resultado. E em contrapartida, né, com esse conceito de público-alvo não que a gente não deva utilizar dentro das nossas estratégias, mas ele é muito abrangente. Então você vai ter, por exemplo, homens de 24 a 40 anos de idade que moram na cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Isso é um exemplo de público-alvo, só que isso é muito superficial. Dentro desse público-alvo você tem pessoas com características diferentes e características comportamentais diferentes. Então a gente precisa se atentar a isso para a gente conseguir realmente ter uma maior assertividade e aumentar a probabilidade de geração de resultado das nossas campanhas. Então, assim, vai iniciar uma campanha de marketing digital, vai iniciar qualquer estratégia, vamos entender de fato quem que é a nossa persona, tá? E deixando claro, você não precisa obrigatoriamente ter uma única persona, você pode ter várias, mas é importante você ter de forma clara quem são elas, para você direcionar os seus esforços e as suas campanhas da maneira mais correta possível, ok? E aí, pessoal, outro ponto, né, que eu acho que é fundamental a gente ressaltar é realmente assim a questão do porquê, né, do marketing digital, porque realmente assim a gente precisa ter o seguinte conceito. Para uma estratégia dar certa, seja ela qual for, a gente precisa de audiência. Então, de nada adianta você investir numa estratégia se a sua audiência, se a sua persona não se encontra naquele determinado canal. Então, a internet traz realmente, a gente vê que as pessoas estão a todo momento conectadas, utilizando ali os seus dispositivos. Então, isso serve como forma de embasar e realmente como forma da gente ter aquelas informações ali, ter a atenção da nossa audiência, para a gente poder trazer conteúdo de valor para essa audiência, mostrar o nosso potencial e fazer a comercialização ali dos nossos projetos, dos produtos que a gente quer oferecer, tá? E deixando claro, pessoal, estratégia de marketing digital, eu sempre abordo com os clientes, a última coisa que a gente tem que querer é vender. A gente tem que se preocupar em gerar valor para as pessoas. A partir do momento que as pessoas entendem a nossa proposta de valor, entendem aquilo que a gente quer trazer de benefício para elas, a venda acaba sendo uma consequência. Então a gente precisa realmente se preocupar em qual que é a dor da minha persona, qual que é a necessidade que essa persona tem em relação ao meu produto e que o meu produto pode ajudar ele a sanar essa dor. Então, assim, a forma mais efetiva que eu vejo para isso é realmente trazendo conteúdo, levando informação relevante, tá? Então, assim, só um pilar para contribuir, porque eu falei assim de uma forma para a gente só vender, só que eu sempre posso deixar claro, marketing digital não se resume a vendas especificamente, querer só jogar um produto de uma forma direta no cliente. Está associado à geração de valor, realmente trazer informação útil para os usuários ali dentro da internet, tá? E fechando aqui, lembrando, a gente precisa estar onde a nossa audiência se encontra. E isso aqui é até uma pesquisa muito interessante, demonstrando, né, feito pela HotSuite, demonstrando quantos brasileiros estão presentes aí dentro da internet. Então, assim, isso deixa de forma clara porque que o marketing digital é atualmente uma das melhores opções para com que pequenos projetos possam realmente iniciar seus investimentos ali dentro do marketing, não, deixando claro, não só dentro do marketing digital, tá? E aí, continuando, pessoal, outra questão realmente que eu sempre gosto de salientar com os clientes, quando a gente está iniciando esse processo de conversa, quer realmente iniciar esse processo de quebra de paradigmas.
A gente tem que entender que o mundo está se transformando numa velocidade muito grande. Ou seja, a cada dia surge novas ferramentas, novas possibilidades. E eu sempre falo, a gente tem esse conceito de internet das coisas. Então, geladeira vai estar conectada com a internet. Você tem micro-ondas conectado com a internet. A casa inteira, na verdade, você está conectado à internet. Então, assim, todo local que a gente vai, você tem um ponto de conexão ali para consumir alguma informação. Então a gente precisa se atentar de fato a isso para a gente realmente não perder o time. Eu acho que assim, essa questão de você se adaptar, essa agilidade, hoje em dia o que diferencia os grandes negócios é de fato realmente essa capacidade de agilidade que eles têm para poder se adaptar às novas transformações e às necessidades de consumo de informação dos usuários. Então assim, todo dia surge uma rede social nova, todo dia surge uma plataforma nova. Então, se ter essa capacidade realmente de agilidade, de se adaptar aos processos de transformação digital, querendo ou não, é uma habilidade essencial para todo e qualquer projeto dentro da atualidade, tá? E aí, voltando naquele conceito em relação ao marketing digital especificamente, que eu até já falei, não existe marketing sem audiência, tá, pessoal? Então, assim, a gente precisa realmente focar a nossa atenção onde as pessoas estão ali consumindo informação. E hoje é a internet. Toda hora que você vai ali, a pessoa está ali com o telefone na mão, consumindo uma informação, ou então está no notebook ali durante o trabalho, e você está praticamente a todo momento conectado com a internet. E voltando, não existe marketing sem audiência. A mesma coisa, você pode fazer um anúncio lindo, maravilhoso, colocar ele no outdoor e colocar esse outdoor no meio do deserto. Se não tiver pessoas para consumir aquela informação, aquele anúncio, por mais bonito que ele seja, por mais chamativo que ele seja, ele não vai gerar resultado para a sua empresa, para o seu projeto. Por quê? Você não tem audiência. A audiência é fundamental para a geração de resultados, tá? E aí eu até cheguei a pontuar aqui, isso a gente vai até aprofundar mais para frente nas próximas aulas, alguns tipos de tráfego que a gente tem, tá? Ou seja, formas de levar pessoas para dentro dos seus canais, para os seus canais de venda, para os seus canais de consumo de informação a respeito do seu produto ou serviço, tá? Então eu vou passar brevemente sobre cada um deles, lembrando que a gente vai aprofundar mais para frente. Então a gente tem primeiramente a questão do tráfego orgânico, tá? Sempre quando vocês ouvirem esse conceito de orgânico, quer dizer que você não, são formas de geração de acessos, seja para o seu site, para as suas redes sociais, na qual você não paga. Ele foi gerado a partir das suas próprias interações ali dentro da plataforma. O tráfego pago é aquilo que se diz respeito quando você faz anúncios, ou seja, você paga para as ferramentas, você paga para o Google, você paga para o Facebook para aparecer. Tráfego de referência é quando alguém referencia o seu projeto dentro de alguma plataforma. Então, por exemplo, eu posso ter um site falando sobre o Felipe e isso levar para dentro do meu site, isso é um tipo de tráfego de referência. Tráfego direto, que é basicamente quando alguém vai lá, joga a URL do seu site, o site do seu projeto dentro do navegador. Tráfego social, que é proveniente às redes sociais, né? E o tráfego proveniente a campanhas de e-mail marketing, ações que são feitas dentro das plataformas de e-mail que existem atualmente, tá? Mas ressaltando, pessoal, não existe marketing sem audiência. Nós precisamos disso para conseguir realmente levar o nosso anúncio, levar o nosso produto e, obviamente, mostrar para pessoas que possam ter potencial de compra, que é a nossa, lembrando, a nossa persona, tá? E aí outro ponto, que eu acho que assim, mais uma vez voltando para quem tem vontade, realmente de se tornar um assessor de marketing digital, quer se tornar um consultor e até mesmo para você que gerencia o seu próprio projeto, retire a palavra mas do seu vocabulário. E é porque eu escuto muito, mas eu não uso o Facebook, eu vou postar só no Instagram. Por que eu sempre alerto em relação a isso? A grande questão é que a gente não pode fazer tomada de decisão baseado em hábitos comportamentais próprios. Ok, você pode usar apenas o Instagram, mas será que a sua persona não utiliza outra plataforma? Então, assim, se a gente utiliza hábitos comportamentais próprios, é como se a gente colocasse uma viseira ali dentro do nosso projeto e a gente acaba ficando cego para tomada de decisões de uma forma correta. Então, assim, vamos tirar esse vocabulário mas.
vai fazer o direcionamento de uma ação, de um investimento, vamos realmente usar dados, vamos pesquisar, entender de fato onde a nossa persona se encontra, onde ela está consumindo informação, para aí sim a gente fazer uma tomada de decisão, tá? E aí eu sempre falo, o pessoal tá me questionando, beleza, mas de onde você tirou isso, que a sua persona não usa o Instagram? Você tem algum dado para embasar essa informação? E aí sim a gente começa uma discussão que de fato seja um fato e não um achismo, tá? E aí vamos lá, pessoal, vamos começar aqui um pouquinho da parte prática, né? Eu ressaltando, eu sempre trago essa questão dessa quebra de paradigmas, porque não tem jeito. A gente tem esses vícios quando a gente está falando de estratégia de marketing digital e eles precisam ser quebrados para com que a gente não possa minimizar, na verdade, as margens de erro dentro do nosso projeto. Afinal de contas, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de investimento e ninguém aqui, eu acredito eu, quer perder dinheiro. Então vamos lá, pessoal. Por onde começar, tá? Eu sempre falo com os nossos clientes aqui, ou então com quem eu estou conversando a respeito de um projeto, que a gente sempre começa fazendo uma autorreflexão sobre de qual é o momento do negócio ou do projeto que a gente está gerenciando, ou então que você pretende fazer a organização dele. Então, o que de fato está acontecendo com o seu projeto? Ele está quebrando? Ele é um projeto que tem a possibilidade e que está num processo de crescimento? É uma empresa que já vende, já é bem sucedida, mas quer aumentar o ticket médio que é cobrado pelo produto? Então, assim, tenha de forma clara, seja transparente com você mesmo, não tente mascarar resultados, porque isso vai acabar prejudicando até mesmo. Às vezes está terceirizando a sua parte de marketing digital, então assim, isso até atrapalha a comunicação com a equipe que está fazendo gestão do seu projeto. Então assim, entenda de fato qual que é o momento do seu negócio, para com que isso a gente consiga fazer o direcionamento das nossas ações de acordo com essa realidade. Porque eu falo assim, vamos tomar como exemplo. Imagina que alguém chega para você e fala assim, olha, vamos investir numa estratégia de marketing digital aqui, só que essa estratégia pode ter um tempo de maturação, ou seja, um tempo mínimo que ela precisa gerar resultado de 6 meses. Só que seu projeto só tem fluxo de caixa de 3, ou seja, por mais que aquela estratégia seja eficiente, seja funcional, ela não é condizente com o momento da sua empresa e, consequentemente, você vai ter uma frustração, porque você não vai ter tempo de esperar para ela dar certo. O projeto, a empresa vai quebrar e aí, obviamente, vai ficar tanto a equipe que está gerenciando o seu projeto, quanto você mesmo insatisfeito e frustrado, né? Decorrente com a questão da estratégia. Então, eu sempre falo com o pessoal aqui, não existe estratégia ou ferramenta de marketing digital que não funcione. Existe ferramenta e estratégia investida num momento inadequado, ok? E aí vocês vão me perguntar, ok Felipe, mas aí como que eu vou fazer o direcionamento dessas ferramentas, como que eu vou entender um pouco mais dessas ferramentas de acordo com o tempo de maturação, de acordo com a realidade do meu negócio, tá? Esse infográfico que eu estou apresentando aqui, ele basicamente traz uma relação de tempo de maturação das estratégias em relação ao potencial de geração de receita dela, tá? Então a gente aqui, nesse primeiro quadrante aqui, nós temos as estratégias de curto prazo, ou seja, estratégias que geralmente você vai ter um tempo ali para geração de resultado, para avaliação, de 3 a 6 meses, tá? Que são os próprios anúncios diretos que você faz ali dentro do Facebook, dentro do Instagram. Você tem estratégias que são intermediárias, que você tem um tempo de 6 meses a 1 ano ali, pelo menos para elas começarem a gerar resultado, que é muito voltado à produção de conteúdo, para rede social, produção de conteúdo para e-mail marketing e até mesmo fluxos de automação. E você tem estratégias que têm mais de 1 ano de maturação, que é as próprias estratégias de produção de blog posts, né, para blog, conteúdo produzido para gerar valor dentro do seu site. Deixando claro, isso aqui não é uma regra final. Pode ocorrer variações? Pode, mas isso aqui é o que a gente observa de um modo geral. E aí vocês vão me perguntar assim, Felipe, mas para que eu vou investir numa estratégia de longo prazo, sendo que eu tenho uma estratégia que pode me gerar resultados a curto prazo? Então vamos lá. Marketing digital não necessariamente só serve para aumentar a captação de leads e aumentar a questão do fluxo de clientes que estão entrando ali dentro do seu funil, tá? Dentro das suas negociações.
ele também está associado à proposta de valor que a sua empresa tem dentro de um mercado, ou seja, o quanto que o seu cliente entende sobre a sua empresa, entende sobre o seu produto. Por que a gente precisa ter isso de uma forma clara? A partir do momento que você produz conteúdo, traz informação para dentro de um mercado, o que acontece? O usuário ele passa a entender o que é a sua empresa, ou seja, ele começa a aumentar o reconhecimento a respeito do seu projeto. Isso, consequentemente, vai passando mais segurança ao longo do tempo para ele e, consequentemente, ele vai dar mais valor ao seu produto, porque ele sabe quais são os seus diferenciais, o que você tem de particularidade. E, consequentemente, você lembra que eu falei aqui dessa variável de dinheiro? Quando o cliente entende a sua proposta de valor, você geralmente tem um ticket médio de quanto maior do que é feito nas negociações. Então, por isso que é importante a gente conciliar tanto estratégias de curto quanto estratégias de médio a longo prazo. Então, a gente precisa gerar fluxo, mas também aumentar o reconhecimento da nossa empresa dentro de um mercado, tá? Então, por isso, a importância de fazer realmente essa avaliação. Só fazer uma pausa aqui, pessoal, só para ver se está indo bem a nossa gravação. Certinho aqui. E aí, continuando, né, a gente volta aqui. Eu sempre falo com o pessoal, vamos pensar agora em relação à construção de uma fundação de uma estratégia. Lembrando que são situações muito básicas, mas que eu sempre gosto de apresentar, porque não tem desculpa para falar que não está fazendo marketing digital. Então você tem site, loja virtual, landing page, um perfil nas redes sociais configurado, você tem uma ficha no Google Meu Negócio para as empresas, para os seus potenciais clientes encontrarem você ali localmente, e até mesmo uma coisa básica como ter um e-mail profissional. Para vocês terem uma ideia, um registro de um domínio custa R$40 e uma hospedagem, você acha hospedagem até de R$6,90 por mês. Então não tem desculpa para você não ter um e-mail profissional. Para vocês terem noção, às vezes empresas perdem a oportunidade de negócio por mandar e-mail com terminações que não sejam da própria empresa. Então, tem um e-mail profissional com realmente o arroba ali, com o nome da sua empresa. Isso traz muita credibilidade. E são fatores simples, pessoal. Eu não estou falando que isso aqui vai mudar o seu negócio do dia para a noite, mas é o básico que às vezes pode estar dentro das suas condições ali para você introduzir e facilitar até mesmo com que os seus potenciais clientes que vocês têm hoje encontrem informações mais facilmente a respeito da sua empresa ou do seu projeto, ok? E aí vamos voltando aqui. No início, vocês lembram que eu falei a respeito da importância, né, de mensuração das informações? Isso aqui são algumas métricas que a gente pode utilizar para acompanhamento de resultados, para tomada de decisão. Então, eu vou citar algumas aqui, né? A gente tem o retorno sobre investimento, que é o ROI, ou seja, quanto você está tendo de retorno em cima das estratégias que estão sendo investidas. O CAC, né? Que é o quanto que você está pagando para ter aquisição de um determinado cliente. O custo por clique, que você está pagando seus anúncios, custo por lead. Então, assim, isso aqui são algumas das principais métricas que a gente pode trabalhar e avaliar para fazer o direcionamento da nossa estratégia, para saber se ela está dando certo. Aí vocês vão me perguntar, Felipe, mas como que eu direciono cada uma dessas métricas, né, e como que elas podem ser inseridas nesse planejamento de tanto captura de leads quanto para geração aumento da proposta de valor, reconhecimento da minha empresa dentro de um mercado. E aí, basicamente, eu preparei essa tabelinha aqui, pessoal, que eu tenho aqui alguns dos principais objetivos quando a gente fala de marketing digital. A gente tem a questão de branding, ou seja, reconhecimento de uma marca dentro do mercado, a geração de receita, ou seja, captação de leads, vendas diretas, e a gente tem a questão de lealdade, ou seja, garantir com que um cliente que já comprou do seu negócio volte a comprar com você novamente. E tem uma questão que é muito interessante, tá, pessoal? É muito mais barato você vender para um cliente que já comprou de você em algum momento do que você fazer a aquisição de um cliente novo. Então, assim, por isso que a importância da gente investir realmente em estratégias que estejam associadas à questão de lealdade do cliente, tá? Então a gente tem aqui, né, os objetivos, basicamente, posicionar a marca no mercado, ser autoridade no seu nicho, sentimento em relação à marca, geração de receita, a gente tem a geração de leads, nutrição de leads e volume de vendas, né? A questão de lealdade, né, basicamente a lealdade, o atendimento do cliente, e aqui tem aquelas métricas que eu mostrei no slide anterior, como que elas são aplicadas, né? Os indicadores-chave de performance eles são alocados conforme cada um desses objetivos. Então, um exemplo muito básico aqui.
Se você quer aumentar o reconhecimento da sua marca, você precisa que mais pessoas tenham acesso a ela. Então, por exemplo, o número de, não vou generalizar, mas exemplo, o número de visitas totais do seu site, quanto mais acesso você tem dentro do seu site, mais pessoas estão conhecendo ali a sua marca. E aí você tem outra questão, taxa de visitantes recorrentes, ou seja, quantas pessoas voltam no seu site depois que elas acessaram a primeira vez. Então está associada a questão de lealdade também, da pessoa voltar a fazer a compra com você. Então assim, só passei superficialmente aqui para vocês possam entender como que a gente consegue fazer esse direcionamento, tá? E aí eu trouxe outro ponto aqui nesse slide, algumas questões que a gente tem que reavaliar dentro da nossa estratégia de certos períodos. Algumas questões são atemporais, como o próprio manual da marca, a identidade visual, ou seja, a comunicação da sua empresa, como que ela se posiciona. E é muito importante essa questão de você ter uma identidade visual muito bem definida, pelo seguinte fato: às vezes você tem uma marca que ela tem um perfil muito luxuoso, só que o seu cliente às vezes tem um perfil mais popular, ou seja, a marca não comunica com o cliente, então você não vai ter uma aderência, você não vai ter uma identificação, e isso com certeza vai prejudicar os resultados do seu projeto. Anual ou esporadicamente, o plano de marketing, né, onde que a gente pretende fazer os nossos investimentos, bem como quanto que você quer investir, dedicar de investimento para aquilo, obviamente, voltando aqui, o de marketing digital especificamente, onde é que a gente vai dedicar os nossos esforços dentro das plataformas de marketing digital. Mensalmente ou recorrente, eu sempre falo do conceito criativo, ou seja, das artes, dos materiais que estão sendo divulgados, dos conteúdos que estão sendo divulgados, o conceito de campanhas, né? Ou seja, o planejamento das campanhas, onde é que você vai alocar os investimentos para vender qual produto, o que você quer fazer de venda em um determinado período, o que você quer priorizar, e o plano de mídia online, né? O orçamento, quando você vai investir para cada uma dessas ferramentas, vai investir para captação ou venda de um determinado produto ou serviço, tá? Mais à frente a gente também vai detalhar mais isso aqui para vocês aprenderem a fazer a criação desses planejamentos respectivamente, tá? Lembrando que hoje é uma aula de fundamentos para que vocês possam ter uma visão geral. E aí, pessoal, outro ponto que eu sempre gosto de falar quando eu estou tendo essa tratativa inicial com os nossos clientes é em relação à experiência do cliente, ou seja, como que é o processo de compra do seu cliente quando ele acessa o seu site, ele tem uma boa facilidade de navegação, ele tem acesso fácil às informações, ele tem uma experiência de compra agradável, a sua equipe de atendimento sabe de fato sanar as dúvidas desse cliente. Então, assim, é um ponto que vamos passar aqui de uma forma breve por ele, mas é de extrema importância a gente ter ciência disso. Um cliente, quando ele é bem atendido, ele fica satisfeito, você pode ter certeza, ele gera muito resultado, afinal de contas, ele vai indicar a sua empresa, o seu projeto para outras pessoas, ok? E eu sempre falo também da questão da criatividade, né? Então, assim, tentar realmente trazer soluções novas dentro do seu projeto, dentro da sua comunicação, para realmente mostrar para o seu cliente que você não é mais um dentro de um mercado, você realmente tem uma solução diferenciada, deixando claro, tá, pessoal? Não é reinventar a roda, mas muitas vezes, trazer eu sempre falo, às vezes quem trabalha com loja virtual, um simples cartãozinho de agradecimento pela compra de um produto já é uma forma de você diferenciar o seu negócio e mostrar atenção para o seu cliente. Então, assim, a criatividade é importante, é fundamental nesse quesito, tá? E lembrando, né, eu sempre, voltando aqui de novo, né, a questão do cliente, eu sempre falo para as pessoas realmente ter atenção a essa questão do sucesso do cliente, ou seja, entender se de fato o seu produto ou serviço está contribuindo com o crescimento daquela empresa. Ou seja, eu trabalho com marketing digital aqui, de fato, o que meu produto está de fato ajudando no crescimento daquela empresa, ou então até mesmo tem algum problema interno de gestão do meu cliente, que às vezes eu posso dar uma orientação, uma dica de sugestão para ele, porque às vezes eu vou dar uma situação hipotética aqui para vocês. Às vezes o cliente está com um problema de organização financeira lá, e aí eu sei, beleza, a gente está cuidando do marketing aqui. E o financeiro não é uma responsabilidade nossa. Só que, se o seu cliente está tendo, não estou falando para vocês tomarem todas as dores dos clientes, mas se o seu cliente às vezes tem um problema financeiro ali, não custa nada. Olha, eu conheço uma pessoa que eu posso orientar, posso indicar para você, que consequentemente
vai conseguir te auxiliar nessa organização financeira. Por que eu falo isso? Porque se o seu cliente quebra por algum motivo, seja ele até outros fatores em relação ao financeiro, independente do seu projeto estar sendo bem sucedido, a sua entrega está sendo bem sucedida, ele não vai ter dinheiro para te pagar. Então, consequentemente, a gente precisa realmente ter essa visão sistêmica das situações. Lembrando, não é para você tomar todas as dores do cliente, mas às vezes uma simples dica, algo que você possa contribuir com uma informação, você já consegue realmente aumentar a taxa de sucesso dos seus clientes utilizando seus produtos, utilizando as suas soluções, ok? E outro ponto que eu sempre falo, vendas. Marketing e vendas tem que ser conciliado. E tem uma frase que fala, marketing é bola na área e vendas é bola do gol. Ou seja, de nada adianta você levar um cliente para dentro. Eu estava até lendo esse livro no último final de semana. De nada adianta você levar um cliente, ligar na sua empresa e não ter uma boa equipe de venda para recepcionar, não ter uma boa equipe, uma pessoa para explicar sobre o produto, como que ele funciona e dar atenção para o cliente. Basicamente você vai desperdiçar o seu dinheiro. Então, vendas e marketing tem que andar ali, literalmente, carne e unha, tem que andar conciliados, ok? E outro ponto, pessoal, não coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Por quê? Basicamente, vamos supor que você só está investindo dentro do Instagram, mas deixando claro, vai entendendo a evolução do seu negócio, como é que está sendo a sua disponibilidade de recursos financeiros, e ao longo do tempo você vai diversificando seus investimentos. Por quê? A gente já viu situação aqui dentro da Onex, que às vezes o cliente só investir em uma plataforma, aí ele sofre um bloqueio, por exemplo, do Instagram. O que acontece? Do dia para a noite ele perde toda a principal fonte de captação de receita dele e o financeiro dele, consequentemente, vai lá embaixo. Então a gente precisa ter essa visão sistêmica de realmente alocar os nossos investimentos em plataformas diferentes de tempos em tempos. E outra questão que eu sempre falo, eu vou detalhar, quando a gente for falar de tráfego pago mais para frente, que é muito importante, que é a questão de um conceito que a gente chama de modelo de atribuição. O que é isso? Basicamente é você entender, a gente tem ferramentas hoje como o próprio Google Analytics que nos entrega as informações, que é você entender quais foram os pontos de conexão que o seu cliente teve antes do fechamento de uma compra. Por quê? Vamos supor que você tem um consultório médico, tá? Uma clínica. Aí o cliente liga e fala assim, olha, eu quero agendar uma consulta com o doutor. E aí, consequentemente, na hora dessa marcação dessa consulta, ele fala para a sua secretária, eu achei no Google, ou então eu achei no Facebook. O que a sua secretária vai fazer? Ela vai lá e vai anotar, olha, veio do Facebook, veio do Google. Só que isso é uma visão muito isolada. Por quê? Teve outros canais de tráfego, outras fontes de consumo de informação que influenciaram a tomada de decisão do seu cliente e, consequentemente, também contribuíram para ele chegar naquele momento e falar assim, olha, eu vou ligar para a empresa. Então, tente entender de fato, como eu falei mais para frente, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo sobre essa questão do modelo de atribuição. Tente entender como que os outros canais que vieram antes dessa tomada de decisão dele ligar na sua empresa, como que eles fizeram parte dessa jornada de compra, como que eles influenciaram a tomada de decisão do seu cliente, para você entender de fato como que a influência que cada ferramenta teve sobre a tomada de decisão do cliente de procurar a sua empresa e ligar para você para fazer uma solicitação de orçamento, ok? Pessoal, hoje basicamente é isso. A nossa ideia realmente foi trazer, a minha ideia na verdade foi trazer alguns conceitos mais básicos, fazer uma introdução geral para que vocês pudessem ter uma visão global, tá? Um pouquinho a respeito dessa questão do marketing digital. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de gerenciamento de redes sociais e aí a gente consequentemente vai conectando os pontos para com que vocês possam aprofundar e possam direcionar melhor as estratégias de vocês, tá? Todo e qualquer feedback, mandem para os nossos canais de atendimento da Onex Soluções, estamos à disposição. Muito obrigado aqui pela sua atenção de hoje e até a próxima aula. Grande abraço!